cada hora, o Brasil tem 3 denúncias de abuso sexual contra crianças. Um caso suspeito de abuso sexual contra criança. A gente fala sobre violência, novas histórias desse tipo repetem pelo país. O crime de abuso sexual e o mais preocupante é que na maioria dos casos o agressor é alguém próximo da vítima. Casos de violência e de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 26% durante o isolamento social. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o país tem pouco a comemorar. O abuso sexual acontece em todas as classes sociais, desde a periferia até as classes mais altas. Segundo a promotoria, as denúncias chegam das mais diversas maneiras. A maioria dos agressores do abuso sexual infantil são cometidos por homens de 18 a 45 anos. Geralmente, eles têm vínculo biológico ou responsabilidade com a vítima, amigos de família ou conhecidos. Mas caso o abusador seja do sexo feminino, elas costumam ser mais novas, com cerca de 20 anos. Na visão dos psicólogos, o motivo do abusador cometer esse crime é a dificuldade dos relacionamentos interpessoais contra os adultos. São geralmente problemas em realizações sexuais, humilhação e solidão. Seu nome e idade, por favor? Priscila, tenho 33 anos de idade. Meu nome é Laísa, tenho 33 anos. Meu nome é Suelen, eu tenho 32 anos. Você já foi vítima de abuso sexual infantil? Sim. Sim. Eu fui vítima de abuso sexual infantil. Qual era a sua idade na época do ocorrido? Eu tinha entre 7 e 8 e da outra vez que eu sofri eu tinha 15 anos. Eu tinha de 6 a 10 anos. Meu primeiro abuso foi aos 6 anos de idade e o meu segundo abuso foi aos 12. O agressor era algum parente, alguém próximo ou algum desconhecido? Quem? Sim, era um parente, meu tio. Sim, era meu tio-avô. O primeiro abusador foi o dono da casa de aluguel onde minha família morávamos na época, e o segundo foi pelo meu próprio tio. Estava ciente do que estava acontecendo? Não, eu não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo não era uma coisa boa de se fazer, mas eu não entendia. Pode explicar brevemente o que aconteceu? Sim, eu estava na sala de estar da minha casa e meu tio me puxou pelo braço diretamente para o quarto dos meus pais. E eu tentei me defender, mas eu não consegui. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, mas aos meus 7, 8 anos ele obrigava a mim e a minha prima a fazermos coisas ilícitas com parte do corpo dele. Na época acontecia em almoços de família. Ele arrumava desculpa para colocar suas mãos nas minhas partes íntimas e me obrigava a colocar minhas mãos na dele. Na época até ocorreu beijos, mas ele conseguiu sair ileso da situação. O primeiro abusador, ele aproveitava que eu voltava da escola, ele me levava para uma lojinha de doce e ali acontecia o ato do abuso sexual. Ele passava a mão na minha vagina e insistia que eu passasse a mão no pênis dele. E a gente acabava fazendo sexo. Já o segundo abusador, ele, no caso meu tio, né? Ele aproveitava os almoços de família e ele me arrastava para um quarto e me abusava ali mesmo. Fazia as mesmas coisas, me obrigava a passar a mão no pênis dele e passava a mão na minha vagina. E assim a gente fazia o sexo. Acha que alguém poderia ter feito alguma coisa para impedir? Não, eu estava sozinha em casa naquele dia. Mas aos 15 anos, a minha prima estava em casa. Eu acho que ela me ouviu chamar, só que ela não respondeu, provavelmente por medo. Sim, eu acho que alguém poderia ter feito algo para impedir. Você contou para alguém na época? Se sim, quem? Como responderam? Se não, por quê? Sim, eu contei aos meus pais que, como ele passava alguns dias lá em casa, durante os abusos que eu sofria, ele foi expulso. E eu também contei pra minha avó, só que ela não acreditou em mim.
Sim, eu contei para minha irmã mais velha que ela começou a me proteger, não deixando eu ficar sozinha em casa. E contei para minha mãe também. Ela chorou por ela ter passado a mesma coisa que eu com a mesma pessoa. E falou que só começou a entender quando eu passei. Eu não contei para ninguém por conta das ameaças que eles faziam para mim. Eles ameaçavam que iriam me matar e matar a minha família. E eu, uma criança, ainda não tinha a consciência do que estava sendo feito, né? Mas eles me ameaçavam e eu tinha muito medo, tinha vergonha, né? Então eu acabava aqui não contando para minha família. O agressor sofreu alguma consequência? Foi preso? Não. Infelizmente ele está solto hoje e não sofreu nenhuma punição. Nada. Não, ele não foi preso. Como você se sente hoje ao lembrar disso? Eu me sinto triste, me sinto com raiva. Eu fico extremamente nervosa. Eu me sinto calma e bem em alguns momentos, mas mal por naquela época eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Eu me sinto um pouco envergonhada, né? Eu me senti, no momento ali, eu me senti envergonhada, né? Porque eu não sabia o que fazer, eu tinha medo de contar pra minha família, então eu ficava muito envergonhada. Quais você acredita que foram os principais impactos dessa violência na sua vida? Bom, eu me senti envergonhada, me senti deprimida por muito tempo, mas na família eu ficava normal, tentava agir normalmente como se nada tivesse acontecido, porque eu não queria que tocasse no assunto. Sim, eu iniciei minha vida sexual muito cedo e não consegui ter muita confiança em homens, o que atrapalhou meus relacionamentos. O que você acha que poderia ser feito para diminuir os índices de abuso sexual infantil? Eu acho que se alguém já viu, alguém já presenciou, podiam denunciar ou apenas tentar interferir no ato. Isso ajudaria, eu acho que bastante, tentar ir na delegacia da mulher, denunciar de todas as formas. Eu também acho que podiam ter penas de morte no Brasil. Podia ter sido um crime hediondo, mas infelizmente não é. Eu acho que uma coisa que mudaria muito era a figura paterna, né? Eu acho que a presença dos pais é muito importante, principalmente do pai. Não que a da mãe não seja importante, óbvio que não, mas eu acho que a presença dos pais é muito importante. Porque as crianças em si, elas imaginam os pais como heróis, como a base, né, deles ali. E se eles não têm isso, eles acabam crescendo dessa maneira. Mas eu acho também que a educação sexual na escola, né, eu acho que seria muito